Bom, vamos lá. Boa madrugada, meus amigos de todo o Brasil. Como é que vocês estão por aí? Hoje é sábado, dia 12 de novembro de 2022. E eu peço desculpas por estar entrando nesse horário, 1 da manhã, mas eu sei que a galera não dorme e eu tô aqui ainda trabalhando, fazendo as coisas aqui e resolvi conversar com vocês. Como é que vocês estão por aí? Vamos acordar a galera toda. Boa madrugada, já estou vendo a turma entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, amigos de todo o Brasil. Já mais de 238 pessoas a 1 da manhã, a galera não dorme. Isso é impressionante. Então fiquem à vontade para mandar um aviãozinho e acordar os amigos aí. Bom, vamos lá. Por que eu vim abrir e resolvi fazer essa live, né? Olha lá, a Sara disse que é horário de dar mamar para bebê dela, então ela está acordada. A galera não dorme. Os concurseiros do Brasil, então, a turma não dorme. É uma coisa impressionante. Vamos lá, São Luís do Maranhão tá ligado. Lauro de Campos, seja muito bem-vindo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Úrsula está presente, muito bom. Coda, então, Cacoal, Rondônia. A galera do Brasil, mais de 250 pessoas estão ao vivo. Manaus, impressionante, sensacional. Com sono, mas vale ouvir. Vamos lá. Eu vou discutir um tema aí, gente, que me chamou muito a atenção, porque eu tenho visto algumas informações que as pessoas começam a falar que não são corretas. Eu já recebo informação no WhatsApp, o que eu estou achando disso, mas eu quero só tentar esclarecer alguns pontos importantes sobre esse tema. Eu, mais uma vez aqui, como sempre tenho feito, estou na condição de professor e tentando ser técnico na explicação da matéria. Bom, o que motivou essa live? O que me motivou a abrir essa live foi tentar esclarecer o que quer dizer e qual é a amplitude, como funciona e por que foi feito isso ou não, esta nota, uma nota conjunta dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso foi o que aconteceu sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, e muita gente começou a tentar explicar, mas quem são os comandantes, qual é a relação deles com o presidente da República ou não. O que eu vou tentar fazer aqui é explicar um pouquinho desta formação dos comandantes, se eles são militares ou não, o ministro da Defesa é militar ou não, como funciona e tentar trazer alguma observação sobre a matéria. Muito bem, o primeiro ponto que eu gostaria de explicar para vocês, e a gente já fez outras lives aqui, é a previsão do artigo 142 que estabelece uma relação de hierarquia nas Forças Armadas. Aliás, já chegamos a sustentar e explicar que a relação hierárquica que marca as Forças Armadas, ela vai justificar diversas questões e, portanto, inclusive, justificar, por exemplo, a previsão de pena de morte que ainda existe no Brasil no caso de guerra. Vamos, que é para a turma da madrugada aí se concentrar, vou tirar os comentários. Então vamos ler o que diz o 142. As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares, já falamos sobre isso em outra live, organizadas com base na hierarquia. Então a gente tem essa informação clara aqui que as Forças Armadas, elas são instituições nacionais permanentes e regulares. Então não é só no caso de guerra que elas estão, elas são permanentes e são organizadas com base na hierarquia. E existe um chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. E logo abaixo dele, nessa relação hierárquica, está
o ministro de Estado da Defesa. E logo abaixo do ministro de Estado da Defesa estão os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esta previsão de comando, né, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ela vem depois de uma reforma constitucional, porque antes você tinha os ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Depois dessa reforma, você passou a ter o ministro de Estado da Defesa e os comandantes das forças. Esse é o ponto que eu quero explicar. O ponto primeiro, e existe essa relação de hierarquia, é você anotar que o ministro de Estado da Defesa, ele não precisa ser um militar. Isso é um ponto bastante importante. Aliás, não é a essência do Ministério da Defesa que ele seja um militar. Tanto é que em outros governos nós tivemos ministro da Defesa que era um civil. Aliás, esta é a lógica do ministério. O que faz o ministro de Estado? E aí a gente tenta abstrair não só o ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado, ele auxilia o presidente da República para o exercício da sua função. E quando a Constituição descreve ou estabelece os requisitos para ser ministro de Estado, ela não faz nenhuma distinção entre os ministérios e o ministro ou o Ministério da Defesa. O que eu quero dizer com isso é que o ministro da Defesa, ele deve observar os requisitos do artigo 87, que dizem que o ministro de Estado serão escolhidos pelo presidente na forma do artigo 84, inciso 1, dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de direitos políticos. Em nenhum outro momento a Constituição estabelece que o ministro de Estado da Defesa, ele tem que ser um militar. Tanto é que antes do governo Bolsonaro, a tradição era que fossem escolhidos e foram escolhidos ministros civis, ministro de Estado da Defesa. O candidato Lula, eleito nas eleições de outubro de 2022, ele sinaliza na imprensa que vai escolher um civil para o Ministério da Defesa. Então esse é um ponto bastante importante. Bastante importante. O ministro da Defesa em nenhum momento na Constituição está dizendo que ele tem que ser um militar. Aliás, não é da essência de ser ministro de Estado ser um militar. Eu poderia dizer, e aqui eu vou me valer de um ensinamento do professor José Afonso da Silva, que foi publicado na Revista de Estudos Constitucionais Suprema, de julho e dezembro de 2021. E por que eu estou trazendo José Afonso da Silva? Porque, na minha opinião, o professor José Afonso da Silva é a maior referência do direito constitucional no Brasil. E certamente o que ele fala aqui é bastante interessante, eu vou pedir licença para ler. Ele diz que o cargo de ministro da Defesa, ele estabelece que o cargo de ministro, e não importa de que área for, é um cargo civil. Um cargo civil. Ministro de Estado não é um cargo militar. É um cargo civil, um cargo de confiança, que o presidente da República escolhe quem ele bem entender. E aí ele continua, o professor José Afonso da Silva. É cargo político e cargo civil. Diz José Afonso, militar nomeado para cargo civil, como ele tem observado aqui, ele diz no governo Bolsonaro, isto é uma realidade, ele tem que saber que exerce um cargo civil e não militar. O professor José Afonso deixou claro isso. Ou seja, este é um ponto que não há a menor dúvida. O ponto de que o ministro da Defesa, ele exerce um cargo civil.
E se está na condição, e se é um militar o escolhido, ele não pode exercer aquela função como se fosse um militar, porque ele está exercendo ali não uma função militar, mas uma função civil. Isso é um dado bastante importante. O ministro da Defesa, além dos requisitos do 87, a única regra que a Constituição estabeleceu a mais para o ministro da Defesa é que ele seja brasileiro nato. Os outros ministros não, nato ou naturalizado. Agora, o ministro da Defesa, brasileiro nato. Então, veja, a primeira conclusão que a gente chega é que o ministro da Defesa, que é um cargo de confiança do presidente da República, que ele escolhe e exonera sem qualquer formalidade no sentido de concurso público, é um cargo de confiança. Ele escolhe quem quiser. É um cargo de natureza civil, e, portanto, se eventualmente um militar exerce essa função, ele não pode funcionar ali como se fosse um militar, porque o cargo é de natureza civil. Qual é a função do ministro de Estado? Auxiliar o presidente da República na condução da coisa pública. Esta é tanto é que o ministro de Estado pode ser exonerado sem qualquer garantia. A gente fala exoneração ad nutum do ministro de Estado. Então esse é um ponto, é a primeira conclusão que a gente chega, e que a tradição antes de Bolsonaro era que o ministro da Defesa sempre foi um ministro civil. Bolsonaro escolheu ministros militares, mas não é um requisito, e há já na imprensa a sinalização de que o Lula vai escolher um civil. Por que ele vai escolher? Porque certamente os ministros, como são cargos de confiança do presidente, ele escolhe pessoas da sua confiança. E naturalmente o que você vai verificar é a troca de todo o ministério e a sinalização, inclusive, de mais ou menos 10 pastas novas. O que eu cheguei, inclusive, a fazer uma outra live, cheguei a discutir sobre essa questão de criação de novos ministérios, que tem que ser por meio de lei. Então não basta o Lula dizer, vou criar não sei quantos ministérios a mais. Não, depende do Congresso Nacional. Se o Congresso não quiser aprovar, o Congresso não vai criar essas novas 10 pastas novas que ele está sinalizando na imprensa. Agora, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, existe uma lei que define quem são eles. É a Lei Complementar número 97 de 99. Então anote, por favor, Lei Complementar 97 de 99, ela dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Essa Lei Complementar 97 de 99, no seu artigo 4º, diz o seguinte: a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem singularmente de um comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva força. Artigo 5º da Lei Complementar 97. Os cargos de comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais generais do último posto da respectiva força. Então, portanto, os comandantes, diferente do ministro da Defesa, eles são oficiais generais do último posto da força. São militares, portanto, e também tem que ser brasileiro nato na forma do 12, parágrafo 3º, inciso 6. Está lá explícito, os oficiais das Forças Armadas. É o caso aqui. Então, esta é a segunda conclusão. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, diferente do ministro da Defesa, eles são oficiais das Forças Armadas, na forma do artigo 5º da Lei Complementar 97 de 99, e, além dos requisitos do 87 são, ou tem que ser brasileiro nato, de acordo com a Constituição. Ponto. Esse é um dado bastante importante. Agora vem a pergunta: quem é que escolhe o ministro da Defesa? O presidente da República. E quem é que escolhe os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Esta regra está no artigo 84, inciso 13. Diz assim: compete privativamente ao presidente da República, inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
e promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Então, a atribuição de nomear comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica é do presidente da República. A lei fala que o ministro da Defesa ele indica e o presidente então nomeia o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Veja que o que deve acontecer é que com o novo presidente da República, os comandantes das forças sejam todos trocados. Isto é uma realidade também, não vou dizer que deve, mas que vai acontecer. Deve, melhor dizendo, vai acontecer, porque o presidente Lula não vai ficar com os ministros que possuem uma relação com o Bolsonaro. Isso é uma realidade pragmática, não há como pensar diferente. Veja que na relação de hierarquia, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Abaixo o ministro da Defesa e os comandantes estão abaixo. Então os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, numa relação hierárquica, estão subordinados ao presidente da República numa relação de hierarquia, conforme manda a Constituição no artigo 142. Eu vou dizer, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, instituições nacionais permanentes regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. É o que manda o 142. Então essa é uma lógica que deve acontecer também com a troca. Isso já está até na imprensa. Lula está sinalizando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E veja que interessante. Existe uma prática de se escolher ou de se fazer, as forças fazem uma lista tríplice e encaminham 3 nomes para que o presidente possa escolher dentre esses 3. Essa lista tríplice, contudo, ela é uma tradição, mas não está prevista na lei que a gente acabou de olhar. Então, o presidente da República não tem que escolher dentre os nomes da lista. A Dilma escolheu, não tem que escolher dentre os nomes da lista tríplice que normalmente por uma tradição se faz. Quando o presidente escolhe fora da lista, talvez ele já crie uma certa animosidade ou uma certa relação não tão boa com as forças, porque o nome está fora daquela lista. O que se busca, acima de tudo, é que não exista politização desses comandantes. O ministro da Defesa é um cargo político, não há como negar. Mas o que se espera, e essa tradição busca fazer quando criou uma lista tríplice, é tentar não politizar os comandantes. Ministro da Defesa, órgão político, escolha do presidente. Agora, os comandantes, o que se espera é que sejam técnicos e que não tenham uma relação de política. O político tem que ir para a política, não se espera isso dos comandos. Esta é a lógica que a gente poderia fazer. Então eu vou abrir os comentários para saber se a turma está acompanhando, né? E a turma está aqui, nós estamos 1h23 da manhã, são mais de 200 pessoas acompanhando. Eu queria saber se a turma está acompanhando aí as informações técnicas aqui sobre como funciona. Fiquem à vontade aí. Boa noite, Tainá. O JL Meneghellis, que a explicação está excelente. O João disse que está incrível. E aí eu fico emocionado. Boa noite, gente. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. O Marcos Cruz está gostando também. O Eziel, quase 2h23 da manhã, a turma está acompanhando juntos aí. Então, esses são os pontos importantes que a gente precisava falar e explicar, porque eu comecei a receber mensagem de WhatsApp que me preocupou muito, gente. E isto começa a difundir, né? E cada um fala uma coisa, e isso é aquilo. Não, vamos com calma para a gente entender bem como funcionam as coisas aqui. Bom, vamos lá. Ó, o Valdei diz que é militar das Forças Armadas
brasileiras. Seja muito bem-vindo. Que bom que tem técnicos aqui. O Lenza e ao lado do José Afonso, o maior constitucionalista do país. José Afonso é a nossa grande referência, sem dúvida aqui. É uma grande honra, mais esclarecedor impossível, a turma está dizendo. Isso é bom demais, né? Vamos lá. Então, esse é um ponto importante que a gente precisava falar sobre tudo o que aconteceu. Porque são duas coisas que aconteceram essa semana. Uma, primeira, a nota, né, o relatório que a imprensa chamou de relatório das Forças Armadas, o relatório encaminhado para o TSE. Esse relatório foi assinado pelo ministro da Defesa. E na sexta-feira, dia 11, você tem a nota conjunta que é assinada apenas pelos comandantes. E o que é curioso, eu achei curioso, é que não há assinatura do ministro da Defesa nesta nota técnica do dia 11 de novembro. Quem assina são os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e não tem a assinatura do ministro da Defesa. Não sei se vocês perceberam essa informação aí, né, do que aconteceu. Pergunta aqui, Mendonça, professor, os comandantes podem ser trocados a qualquer momento? Na minha interpretação, eu entendo que sim. Essa é uma pergunta muito boa. Isso vai gerar um trauma muito grande. Bom, o ministro da Defesa, tá claro isso, né? Ele é trocado. Agora, os comandantes, que tem que ser comandantes 4 estrelas, a turma que é militar está acompanhando aí, sabe que o tempo na carreira, né? 4 estrelas. Os comandantes, na minha leitura das regras constitucionais, como existe uma relação de hierarquia, eu vejo esta possibilidade, sim, de troca. Tanto é que Bolsonaro trocou os comandantes no meio do seu governo. O Neto Agostinho Alves, não sei se o Neto Agostinho Alves é da área militar. Ele disse que pode, mas na minha interpretação também é nesse sentido, porque você não encontra um fundamento diferente, seja lendo a Lei Complementar 97, seja vendo a Constituição. Você não vê como sendo um cargo de estabilidade. Tanto é que é o presidente que nomeia, né? Então, quando você lê, aí a turma está participando, isso é muito bom. Quando o 84 fala que compete ao presidente nomear o comandante, o que se poderia interpretar também é que não só nomear, como desnomear. Esta é uma atribuição do presidente da República, de acordo com 84, inciso 13. Não é que é um cargo, né, que ele prestou um concurso. Na verdade, o presidente vai escolher e vai nomear o comandante. E, portanto, ele, pela lógica e pela relação de ser ele o chefe supremo, poderia também desnomear, né? Vamos lá. O que eu vou até desligar os comentários para a gente abrir daqui a pouco. O que eu vejo é que, dependendo do movimento do presidente, ele pode gerar um descontentamento muito grande nas forças, o que não é bom. A partir do momento que o presidente não está alinhado com as forças, ele não consegue ter mais uma tranquilidade nos seus comandos, porque existe todo um movimento que pode não estar bem se eles não estiverem alinhados nesse sentido. Então, eu acho possível, e o presidente tem que ter muito cuidado quando faz, especialmente quando escolhe fora da lista tríplice. Isso pode gerar impacto político muito grande. A lista tríplice não está prevista na lei, é uma tradição, e pode gerar. A gente avança aqui e... Bom, primeiro sobre o relatório. Foi um relatório que tem gerado polêmica, né, sobre as eleições. Veja, o relatório, de uma maneira... eu não sei, ele não foi tão explícito, mas a imprensa disse que, olha, o relatório não viu nenhum problema. Eu concordo que, lendo o
o relatório e o ofício que o ministro da Defesa encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes é nesse sentido. Não viu nenhum problema, mas apesar de não ver problema, ele propõe que seja constituída uma comissão, é uma sugestão, ele fala, para a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade, por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras, para analisar investigações mais profundas, promover análises mais minuciosas dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Então ele diz assim, ó, não teve nada, mas eu proponho que seja constituída uma comissão para aprofundar isto. Porque, tanto é porque parece que os códigos fonte não tiveram acesso, né? Está aqui, ó, do trabalho realizado está 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código fonte e consequente geração dos programas pode configurar relevante risco. Então não teve fraude, segundo afirma, mas pode ter risco. Então não teve, mas pode. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio de teste de integridade, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento. Não teve, mas não é possível afirmar que está isento. Então propõe uma comissão para aprofundar. O TSE, em nota oficial do dia 9/11, disse que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. As sugestões, e de fato é o que aconteceu. O Ministério não apontou nada, mas fez sugestões. E aí o TSE falou, as sugestões serão encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema e serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo do orgulho nacional e que as eleições de 2022 comprovaram a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. TSE, dia 9/11. Bom, aí vem uma nota conjunta dos comandantes e diz o seguinte, né? Estou com ela aqui. As instituições e ao povo brasileiro. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha, o Exército e a Força Aérea reafirmam o seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Essa palavra moderadora é apenas um ponto que eu quero deixar claro, e eu já fiz uma live sobre isso, que em nenhum momento eu consigo encontrar, com o máximo respeito ao uso, é que o uso da palavra moderadora pode dar um sentido diferente do que, na minha interpretação, está na Constituição. Em nenhum momento a Constituição colocou as Forças Armadas como poder moderador. Não tem isso. Não é. As Forças Armadas não exercem o poder moderador para eventual crise entre poderes. O 142 estabelece o que fazem as Forças Armadas. Elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se defesa da pátria, imagina uma invasão estrangeira, defesa da pátria. 2, garantia dos poderes constitucionais. Vamos imaginar que o judiciário feche o Congresso Nacional. E 3, e por iniciativa de qualquer destes dos poderes, da lei e da ordem. Então, o papel de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem é um papel que de atuação subsidiária, residual. O próprio José Afonso, nessa revista que eu comentei, ele diz exatamente que só subsidiária e eventualmente cabe às Forças Armadas a defesa da lei e da ordem. Porque a defesa da lei e da ordem é competência primária das forças de segurança pública, que correspondem à Polícia Federal, às polícias civis e militares dos estados e do Distrito Federal. E aí, diz o professor José Afonso,
Outra visão absurda é a de interpretar que o artigo 142 como fundamento para conceber as Forças Armadas como poder moderador. Olha que interessante ele fala. Eu já gravei uma live sobre isso. Uma live, tem mais de 100 mil pessoas que viram essa live. É uma live, é uma aula que eu procurei dar. Até lá no canal do YouTube. Mas olha que, quando eu li isso aqui, eu achei mais um argumento além daqueles que eu falei. Primeiro, porque tem a Lei Complementar 97 de 95, no seu artigo 15, fala do emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. E nos parágrafos ele deixa claro que não é bem assim, vou colocar as Forças Armadas. Não é bem. E aquela história de intervenção militar, não é. Tá todo mundo distorcendo a lógica, não é por aí. Intervenção federal tem nada a ver, é outra coisa também. Posso depois gravar uma aula sobre intervenção federal. E ele diz aqui um aspecto que eu não tinha pensado. Como é possível? Ele falou, não é poder moderador, mas como é possível essa concepção se elas são definidas no 142 como instituições permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República? Ora, diz o professor José Afonso, uma instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina significa uma instituição submetida ao comando de uma autoridade. Porque se existe hierarquia e disciplina, as Forças Armadas estão submetidas ao comando de uma autoridade. Continua José Afonso, que autoridade superior, que aqui no caso é o presidente da República, e essencialmente obedientes. Com essas características, ele pergunta, como pode ser poder moderador, que significa poder neutro e independente, para exercer a moderação dos demais poderes? Então, olha a lógica, que eu não tinha pensado, depois que eu li achei interessante. Se há uma relação de hierarquia e as Forças Armadas se submetem ao presidente da República, como falar que as Forças Armadas são um poder moderador se o chefe supremo delas é um dos poderes? Não tem lógica. Aí ele continua. Como pode ser poder moderador uma instituição subordinada a um dos poderes? O presidente da República. Então, aí eu estou abrindo os comentários aqui para a turma ficar à vontade. Essa é uma premissa, eu não estou dizendo que... Eu não estou dizendo que esta carta aqui, dos comandos, falou isso. Eu parti e trouxe a palavra moderadora para explicar que eu não posso dizer que as Forças Armadas são um poder moderador. Eu peguei o início da conversa ali. Eles dizem assim, ratificando pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Eu não posso ler isto aqui que as Forças Armadas exercem um poder moderador. Seja porque a gente já falou para que elas servem, 142, a lei complementar explica o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, e não tem nada a ver com essa situação, e trouxe um argumento de autoridade que é esta proposta de interpretação do professor José Afonso. Tudo bem? Bom, existe um Estado democrático de direito. A turma está perguntando, mas o chefe supremo é o povo. Concordo, mas existe um modelo de um Estado democrático de direito que estabelece a regra da tripartição de poderes, a regra da separação de poderes, e estabelece um mecanismo de checks and balances. Esse é o ponto. E não estabelece que as Forças Armadas têm este papel de poder moderador na interpretação que eu proponho. Eu sei que existem autores de renome, como o professor Ives Gandara, que sugerem diferente. Eu estou propondo uma interpretação do 142 na linha, me parece, não só de outros autores, como o professor José Afonso aqui, como também de um julgamento do próprio Supremo que explicitou isso. Acho que é um mandado de injunção. Deixa eu até pegar aqui. Eu fiz essa aula já, tá?
mandado de injunção 7311. Vale a pena ler. Eu vou até ler o que diz esse mandado de injunção. Ministro Barroso diz que nenhum elemento de interpretação literal, histórico, sistemático ou teleológico autoriza dar ao 142 da Constituição o sentido de que as Forças Armadas teriam uma posição moderadora hegemônica. Embora o comandante em chefe seja o presidente, não são elas órgãos de governo. São instituições de Estado neutras e imparciais, a serviço da pátria, da democracia, da Constituição, de todos os poderes e do povo brasileiro. Perfeito? Bom, vamos lá. O Martins está perguntando que revista que é esta. É uma entrevista do professor José Afonso, a revista chama Suprema. A revista Suprema é um periódico que foi lançado pelo Supremo Tribunal Federal. E já deixo claro aqui que jamais o professor José Afonso daria uma entrevista para uma revista tentando minimizar ou favorecer um lado ou outro. Jamais. Quem conhece o professor José Afonso, ele deu uma opinião técnica aqui dele como professor. O fato de estar numa revista do Supremo, que é uma revista científica, isso não desprestigia jamais a qualidade do trabalho do professor José Afonso. Né? Eu tenho que deixar claro isso. Então é revista Suprema, você encontra no site do Supremo, volume 1, número 2, você tem que procurar o ano de 2021, julho e dezembro de 2021, é como você encontra essa revista. E tá, eu posso depois postar, se vocês acharem interessante, eu posso divulgar esta entrevista dele no meu canal do Telegram. Faz assim, depois que terminar a live, não sei se eu vou fazer hoje, mas eu faço ainda, é que se eu postar agora a turma acorda, né? São quase 2 da manhã, isso, sei lá que horas são. Eu posto amanhã, eu vou ver, posso pôr no silêncio aqui, eu vou postar no canal do Telegram, tá? Aí a turma tem acesso. Martim, beleza, amigo? Fechou? Bom, vamos continuar vendo. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é esta ponderação, no sentido de, apesar de ter usado a palavra moderador, eu não consigo interpretar o 142 como tendo as Forças Armadas um poder moderador. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Né? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Vou tirar os comentários para a gente continuar. Agora, sábado, 12 de novembro, 1h42 da manhã, mais de 200 pessoas, guerreiros ligados aí. Então ele continua. A Constituição Federal estabelece, aqui quem está dizendo são os comandantes, né? Deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser asseguradas pelas instituições, especialmente no que tange a livre manifestação de pensamento, liberdade de reunião pacificamente e liberdade de locomoção no território nacional. Então eles trouxeram aqui direitos fundamentais, liberdade de manifestação no pensamento, liberdade de reunião pacífica e liberdade de locomoção. E deixou claro, e aí eu gostei que eu não tinha visto ninguém falar, sobre isso. Eles foram muito ponderados aqui ao lembrarem o artigo, que está no Código Penal, da lei, introduzida no Código Penal, da lei 14.197 de 2021, eu não lembrava disso, por isso eu gostei de ler isso aqui. Lei 14.197 de 2021, que alterou o Código Penal. Deixa eu ver se é o artigo 300 e pouco do Código Penal. Veja lá. Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então esta lembrança, ela é muito importante, muito importante. Lei 14.197 de 2021,
que alterou o Código Penal, eu acabei não anotando o artigo do Código Penal, é 300 e alguma coisa. Não constitui crime manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística, ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Qualquer outra forma, inclusive, por meio, na minha interpretação, de rede social ou qualquer outra forma, não constitui crime. Manifestação crítica aos poderes. Veja, aí continua. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, e aqui eu acho que eles estão se dirigindo para o judiciário, né, não sei, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. Estão se dirigindo aos manifestantes. Excesso é condenado. Eles estão apoiando as manifestações, mas o excesso se condena. Continua. Bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. Veja que interessante. Mandou um recado para um, mandou um recado para outro e dizendo, cada um tem que atuar, mas dentro das regras do jogo. É o que está sinalizando aqui. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências, nos termos da Constituição Federal e da legislação. Então, resumindo, controvérsias que surjam dessa situação devem ser resolvidas dentro das regras do jogo do Estado Democrático de Direito. Agora veja, da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do legislativo. Então eles estão colocando crença nos poderes, em particular no legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Esta frase aqui me parece que é um recado para o Poder Judiciário, dizendo o seguinte, olha, separação de poderes, equilíbrio entre poderes, mas se houver um abuso de um poder, e aqui, se houver em tese um abuso do Poder Judiciário, existem mecanismos dentro do checks and balances para que o Poder Legislativo possa exercer o seu papel de equilíbrio. E eu já cheguei a falar isso, e é tudo em tese que eu estou dizendo, por favor, no sentido de que se eventualmente existe um abuso, ele usou essa palavra, arbitrariedade, descaminhos ou autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da sociedade, a liberdade, se existe algum comportamento de um julgador que saia dentro da normalidade e do seu papel, existe um controle que pode ser feito pelo legislativo, que é julgar, tudo em tese, isso que eu estou falando aqui, um eventual ato praticado por um ministro da Suprema Corte que possa caracterizar crime de responsabilidade. Então, quem julga eventualmente um ato de um ministro da Suprema Corte, que é a corte maior do país, que possa caracterizar crime de responsabilidade, é o Senado. Então, o Senado tem o seu instrumento de equilíbrio nesse sentido, assim como se eventualmente o presidente da República ele comete um ato que caracteriza-se como crime de responsabilidade,
quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade é o Senado Federal, a Câmara e Senado. A Câmara autoriza e o Senado julga sob a presidência do presidente da Suprema Corte, que à época nós já tivemos 2 momentos de impeachment, num curto período da história brasileira da redemocratização, o impeachment de Collor e de Dilma Rousseff, 2 momentos do legislativo exercer o seu papel. Então aqui ele mandou um comando. Vou ler de novo. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Então, a turma aqui, eu já estou liberando os comentários para a turma poder participar, que comentou, mas o poder emana do povo. Sim, e este povo, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Artigo 1º, parágrafo único. E é este o ponto em que se deixou claro, de fato, não pode o povo tomar o poder. Isso não existe. Isso não existe. Não pode o povo simplesmente tomar o poder com o apoio das forças. Não é por aí o caminho. Existe um mecanismo dentro da legalidade, porque as Forças Armadas não são poder moderador, pelo qual os representantes do povo, que dentro do parlamento, lá dentro, quem faz isso é o Senado, podem julgar, eventualmente, um crime de responsabilidade praticado pelo Executivo, praticado por um ministro da Suprema Corte. Então o caminho não é este. O caminho de se encontrar uma outra saída não é dentro das regras do jogo. Se eventualmente existe algum abuso, como se propôs aqui, isto não é fiscalizado por um golpe popular. Não pode existir isso. Quem tem esta função é o Senado. E o Senado, nós escolhemos os senadores. Se escolhemos mal, a sociedade não pode tomar o poder. Não é este o caminho que se possa eventualmente controlar um abuso. Existe um mecanismo que a sociedade pode fazer de pressão no Senado. E o Senado é que tem este papel dentro da Constituição. Então eu vejo, na minha leitura, eles estão dando este recado aqui, falando isso. Não sei. Bom, e aí continua. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia da nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do nosso povo. Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo aos nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia do comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares da nossa convicção a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Então, eu estou fazendo esta leitura desses acontecimentos extremamente relevantes. Mas não estou vendo aqui que, como o que eu recebi de WhatsApp, dizendo o movimento está comendo. Não, eles estão dizendo, olha, o caminho, a Constituição está dizendo isto, estão alertando, olha, você vai se manifestar, é o seu direito, mas você não pode abusar. Você, autoridade, vai julgar isso, você tem que julgar, mas não pode abusar. Existem mecanismos de controle, e os mecanismos de controle estão na Constituição. Um abuso por aquele que está se manifestando é realizado pelo Judiciário, o abuso do Judiciário é realizado pelo Senado, crime de responsabilidade, em tudo em tese isso. O abuso do Executivo pode ser controlado pelo Judiciário
e pelo próprio parlamento, crime de responsabilidade, e, portanto, existem instrumentos para isso. Em nenhum momento eu estou lendo isto, né, no sentido de que começou um movimento para tomada de poder, não estou vendo, muito pelo contrário. Né, eu estou vendo um alerta, eles estão dizendo, joguem o jogo dentro das regras do jogo, mas em nenhum momento eu estou vislumbrando isso como algo, algo diferente do que a turma começa a mandar o WhatsApp, que é uma loucura que você vê o que está acontecendo, né? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente pode fazer da leitura dessa nossa conversa, né? Com isso, meus amigos, eu procurei nessa live esclarecer, uma live de quase 1 hora, agora chegando 3 da manhã, né? Que loucura, 210 pessoas ao vivo. Esclarecer o papel das Forças Armadas, procurei esclarecer como funciona a escolha do ministro de Estado da Defesa, deixei claro que ele não é ou não exerce um cargo militar, mas um cargo civil de auxílio do presidente. Portanto, a lógica é que, por mais que se tenha um militar lá, ele não está exercendo uma função militar. Isso ficou muito claro. E já há uma sinalização do Lula de nomear um civil. Deixei claro que os comandantes das forças são militares, aliás, brasileiros natos, e comentei o relatório do ministro da Defesa sobre as eleições e esta nota conjunta no dia 11 de novembro dos comandantes, que não tem a assinatura do ministro da Defesa, e procurei interpretar. Primeiro, deixando claro que as Forças Armadas não exercem um poder moderador. Não exercem. Não é isso que o Constituinte estabeleceu. Trouxe como não só argumentos da própria Constituição, como um argumento de autoridade do professor José Afonso da Silva nesse sentido. E procurei mostrar que estão garantidos o direito de manifestação de pensamento, de reunião, direito de protesto, direito de revolta, mas esse direito ele tem que estar limitado às regras do jogo. Você não pode abusar. E eles disseram isso nessa nota conjunta. E também os atores, que são os poderes, por um mecanismo de checks and balances, se autocontrolam. E eventual abuso poderá ser controlado pelos poderes, conforme a gente sinalizou, nos termos da Constituição. Isso é o mais importante. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Como disse, como se trata de cargo de confiança, certamente o novo presidente vai trocar todo mundo. É a lógica. Durante a presidência, normalmente não se troca os comandantes. Isso ocorreu durante o governo do Bolsonaro em 2021. Os comandantes resolveram se exonerar. Isso não foi comum na história brasileira. Nunca aconteceu isso, porque houve uma mudança de ministro da Defesa e aí houve um movimento muito grande. O que é comum é agora, com um novo presidente que é o chefe supremo das Forças Armadas, em trocar o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Tem que ter 4 estrelas, e porque existe uma relação de hierarquia no comando deles. Perfeito? Amigos, acho que era isso. O Roman falou, a democracia sempre será o melhor caminho, né? A gente, por mais que seja madrugada, né? Peço desculpas aí, mas foi o horário que eu consegui entrar. Agora são o quê? 2 da manhã, né? É isso? 2 da manhã. Olha lá, o professor Gouveia disse, boa noite, professor, é sempre um prazer ouvir seus pontos de vista. Eu que fico honrado com o professor Gouveia aí presente, né? E a turma disse que foi show de bola, o Márcio Santiago disse que gostou bastante, a Rosana Carmo disse que foi ótimo. Sobre o que foi a live, foi sobre
vamos dizer assim, os dois momentos importantes dessa semana, especialmente a nota conjunta dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, Mi-79 chegando agora, né? Então, isso vai ficar gravado, eu vou deixar gravado, tentar deixar gravado, espero que eu consiga, e foi muito bom estar com vocês aí, meus amigos, nessa live da madrugada, tá bom? Renato, obrigado pelas palavras, meus amigos de todo o Brasil estão presentes aí, e a gente vai continuar aí sempre atento, trocando ideias, e sempre técnico, né? Sempre técnico, podendo contribuir com o esclarecimento das questões. Beleza? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. E eu vou tentar salvar. Só se cair aqui que eu não vou conseguir. Eu vou tentar ainda colocar essa live lá no meu canal do YouTube. A turma gosta de assistir às vezes no acelerado, né? Vou tentar gravar. Espero que não caia. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado e a gente se vê, espero que não tão cedo, né? Porque se for cedo é porque explode alguma coisa, né? Mas vamos lá, a gente vai falando. Valeu, boa noite, muito obrigado.